Boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane Faleiro. Para quem não conhece, o Festival Sempre um Papo é um projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do Sempre um Papo é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Rouanet e por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com apoio do Itaú, que a gente agradece. Agradecemos também o apoio da Biblioteca Pública de Minas Gerais, que nos recebe aqui mais uma vez, nesse auditório tão bonito. Estamos aqui com o Hermes, que vai nos acompanhar até o final, nosso intérprete de Libras. Bem-vindo, Hermes. E a dinâmica do Sempre um Papo, para quem não conhece, a gente começa a conversa aqui no palco. Em seguida, a gente convida vocês a participarem com perguntas. Desde já, eu peço autorização do uso de imagem, porque a gente está filmando e essa conversa vai para o YouTube do Sempre um Papo depois. E peço também que, na hora de fazer pergunta, espera a Mariana chegar com o microfone para a pergunta também sair lá no YouTube quando a gente gravar. A Mariana está ali atrás, daqui a pouquinho ela vem para frente. No Sempre um Papo, no canal do Sempre um Papo no YouTube, tem mais de 500 programas gravados com escritores aqui de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, convido vocês a acessarem quando tiver um tempinho. E, em breve, essa conversa também vai estar lá. E convido também para seguir as nossas redes sociais, @sempreumpapo, e o site, onde fica toda atualizada a nossa programação. Além de Belo Horizonte, a gente está em São Paulo, em Brasília, e também dos festivais literários em Araxá, Fli Araxá, que acabou de ser realizado nesse final de semana, Fli Tabira, que é no último final de semana de outubro, e o Fli Paracatu, que é realizado em Paracatu e já foi realizado agora em agosto. Em novembro, a gente tem o Fli Petrópolis. Então, estão todos convidados para acessar lá as nossas redes para ficar por dentro da programação e todos convidados para irem também. Hoje a gente tem a alegria de receber a Bianca Santana, que é escritora, jornalista, colunista da Folha e comentarista do Jornal da Cultura. Vamos recebê-la! É bom que você ouve eu falando de você daqui. Vou terminar de ler a biografia da Bianca aqui. Bem-vinda! A Bianca é doutora em Ciência da Informação e mestra em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP. É autora de Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, da Companhia das Letras, lançada em 2021. Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, publicado pela editora Fósforo em 2022. Quando Me Descobri Negra, de 2023, também pela Fósforo, e dos infantis. Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças, editora Camaleão 2022, e Quem Limpa, da Companhia das Letrinhas, de 2025. Atualmente, a Bianca compõe o grupo de curadoria do Fli Paracatu, Fli Araxá e Fli Tabira. E hoje ela lança com a gente o livro Apolinária, que é da editora Fósforo 2025, que é o tema principal da nossa conversa. Bem-vinda! Muito obrigada. Obrigada, Josane. Obrigada a quem veio aqui. Boa noite. Uma alegria enorme estar aqui em BH e num Sempre um Papo na Biblioteca Pública. Muito bom estar aqui, cumprimentar vocês presentes, amigas que eu não vejo há tanto tempo. Flávia Tambor, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço demais. Muito bom estar no Sempre um Papo. Obrigada, Bianca. A Bianca, a gente está brincando aqui atrás que a gente estava no Fli Araxá agora, né? Do qual ela é uma das curadoras e a equipe aqui toda também. Então, também íntimos para falar de literatura e você mais ainda, né? Antes de iniciar com a Apolinária, eu queria que a gente falasse um pouquinho de cada livro. Né? Eu até trouxe eles aqui. A gente pode começar com Continuo Preta, né, que é a biografia que você escreveu, da Sueli Carneiro. Sueli, que foi eleita agora, né,
que vai ganhar o prêmio Intelectual do Ano. Troféu Juca Pato. Pelo Troféu Juca Pato, e vai ser entregue lá no Felipe Petrópolis, né? Então, vamos falar um pouquinho da Sueli Carneiro, e eu acho que também um pouco do que ela representa na sua escrita, né? E para tantas mulheres negras escritoras também, esse caminho aí, que a Sueli, junto com a Conceição, junto com a editora Maleza, abriu para todo mundo, né? Obrigada. Falar sobre autoria negra, né, escritoras negras em BH é especialmente emocionante, porque aqui foi fundada a MASA, pela Maria Mazzarello, primeira editora negra do Brasil, em 1978, não é, Madu? Que tem livro publicado pela MASA. Tenho a honra também de ter organizado uma coletânea publicada pela MASA. E Sueli Carneiro é dessa geração de mulheres negras que participou de um movimento que construiu esse sujeito político coletivo chamado Mulher Negra. Porque se o sujeito político mulher já existia, se o movimento negro já tinha alguma força no Brasil, a Frente Negra Brasileira estava muito articulada, mas as mulheres negras elas tinham pouca condição de participar politicamente, seja dos partidos políticos, do movimento feminista e até do movimento negro. E ali nos anos 70, 80, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, tantas outras mulheres foram muito importantes para vocalizar que existia um sujeito político que precisava enfrentar as desigualdades de classe, o racismo, o machismo ao mesmo tempo, né? E aí começaram esse movimento de mulheres negras. Muito da história desse movimento a gente aprende oralmente quando a gente participa do próprio movimento. A gente tem pouco registro ainda, né? Tem alguns trabalhos, mestrado, doutorado, mas pouca coisa. A gente entende pouco dessa articulação, dessa construção, tanto no Brasil quanto na América Latina. E Sueli Carneiro é uma dessas protagonistas. Sueli não gosta muito de dar entrevista, e teve um período em que eu trabalhava para a revista Cult, uma revista de cultura, em que eu entrevistava mulheres. E aí, conversando com a Deise Brigantini, ela falou, você podia entrevistar a Sueli Carneiro, a gente ia dar uma capa. Eu falei, putz, a Sueli não vai entrevista, não vai querer, né? E aí eu procurei a Sueli, pedi a entrevista, isso foi em 2017. Ela falou que não, ainda mais depois de 2016, que a geração dela não tinha mais nada para falar, que não tinha mais o que dizer para a gente. E aí, a negativa dela da entrevista já tinha tanta coisa, tanto argumento, que eu falei, Sueli, então me deixa publicar isso? E ela, não, eu não quero falar. Eu falei, bom, eu aprendi com você a importância de mulheres negras falarem e a gente ter a possibilidade de ter uma mulher negra numa capa de revista que tem distribuição nacional falando dos temas que nos interessam. Eu aprendi a importância com você. Então, eu não vou poder argumentar para você, né, porque é importante. Ela, tá bom, tal dia, tal hora. E a gente fez essa entrevista, que foi capa da revista Cult em maio de 2017. Sueli reclamando, falando que jornalista só faz porcaria, que eu ia fazer tudo errado, que a revista ia dar errada. Mas depois ela olhou e falou, nossa, não é que você, de fato, fez ali uma entrevista que não ficou tão ruim, né? E aí, com essa entrevista que não ficou tão ruim, a gente passou a se reconhecer, e aí muita gente me encontrava e falava, por que você não faz uma biografia da Sueli? Eu falava, por que não? A Sueli escreve, se um dia ela quiser escrever a história dela, ela vai escrever. E para ela também começaram a perguntar. E a gente começou a se encontrar cada vez com mais frequência. Eu já tinha publicado Quando Me Descobri Negra, em outra edição, né, meu primeiro livro, e eu tinha um contrato com a Companhia das Letras para escrever uma coletânea de contos. Eu estava trabalhando nessa coletânea quando, em março de 2018, naquele 14 de março, chuvoso, né, uma quarta-feira, quando Marielle Franco foi assassinada. E foi assim um terror para o Brasil, né, para todo mundo. Mas a minha sensação é de que para mulheres negras da nossa geração, da minha geração, da Marielle, de mulheres que estão aqui também, foi algo especialmente doloroso e terrível, porque a gente acreditou que se a gente cumprisse determinados protocolos, a gente poderia participar da vida democrática desse país. E aí Marielle, ela acessa a universidade, ela faz pós-graduação, ela é eleita vereadora e ainda assim ela é assassinada da forma violenta como ela foi. Então, para a gente, aquilo foi
uma certeza de que não estava nada pronto, nada resolvido, de que tinha muito trabalho e de que, de fato, a gente não cabe inteiramente nesse Brasil. Por isso é tão importante esse sujeito político, mulher negra, para mudar o Brasil, não só para a gente, mas para todo mundo. E eu fiquei tão mal, assim, depois do assassinato da Marielle, que eu, pela primeira vez na vida, eu parei de trabalhar. Então, eu tinha alguns projetos em andamento, eu fui encerrando um por um, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha dinheiro nenhum. Entrei assim no crédito rotativo do banco, aqueles juros bizarros. Falei, dane-se, peguei um empréstimo, dane-se, não vou trabalhar um tempo. Porque eu estava assim, muito mal. E uma das coisas que eu encerrei era o livro. Então, eu escrevi um e-mail, falei, olha só, Rita, que era a minha editora na companhia na época, hoje é a minha editora na Fósforo. Falei, eu não vou mais fazer o livro. Ela, como não vai fazer? Não vou fazer, porque eu não sabia ainda o que eu precisava fazer, mas a minha sensação é de que eu precisava dedicar a minha força de trabalho também ao movimento de mulheres negras. E ela me convidou para almoçar. E aí, nesse almoço, ela falou, por que você não faz uma biografia da Sueli, então? Eu falei, como assim? Até você, né? Aí eu mandei um e-mail, Sueli, é você que quer que eu escreva a sua biografia? Ela vem aqui na minha casa. Passei a manhã de sábado inteiro falando com ela de tudo. Falei, ó, Sueli, mas e a biografia, né? Vamos fazer ou não vamos fazer? Ela, você quer fazer essa biografia? Na hora que ela perguntou, com a ênfase que ela perguntou, eu sabia o que esperar. E aí eu falei, sim, eu quero. E aí, ao longo do caminho, quando dava problema, ela falava para mim, quem quis escrever essa biografia foi você. Que ótima história. Então, depois de... Então, Quando Me Descobri Negra veio antes. Porque tem uma edição anterior, de 2015, que foi publicada pelo SESI. Ela tinha outro formato, era um livro ilustrado. Tinha a ilustração do Mateu Velasco, um grafiteiro do Rio. E era um livro preto, assim, as páginas internas também pretas, escrito em branco, e com laranja, assim, na capa. E aí, em 2022, teve essa reedição da Fósforo, que não é ilustrada, mas na capa tem essa ilustração belíssima da Afrobela, de lá de São Paulo. E você lança esse livro como sua primeira obra, né, literária. Fala um pouquinho dela, a importância dela para você, né, e também para as mulheres negras se descobrirem, né? Eu acho que é um livro, né, bem importante para as mulheres, principalmente negras. Esse livro, ele circula tão mais do que eu, e eu acho isso tão especial, bonito, me comove tanto. Esse livro ele foi aprovado no PNLD 2018, então tem muita biblioteca pública, escola pública no Brasil que tem um livro. E muita escola do interior, assim, que a escola trabalha o livro. Isso é muito interessante. É um livro assim que tem mais de 100 mil cópias circulando. E que, num primeiro momento... E é um livro que eu não tive a intenção de publicar esse livro, essa é a verdade. Eu não tinha intenção de ser escritora. Eu não tinha nem intenção de ser jornalista. Quando eu estava na escola e eu fiz desenho técnico, imagina, desenho de construção civil, fiz escola técnica. Mas eu sempre fui uma leitora muito voraz. E a Joana, que era a bibliotecária da minha escola, me conhecia super bem, estava sempre ali me recomendando os livros, tal. E na época do vestibular, eu nem sabia, assim, né, para onde ir. E a Joana falou, Bianca, você é enxerida, intrometida, gosta de ler, de escrever, por que você não faz jornalismo? Olha, não tinha pensado nisso, é uma opção, né? Prestei 5 cursos diferentes, mas, de fato, a Joana sabia, né, desse meu gosto pelas histórias. No fundo, era isso. Mas eu escrevia sobre a vida dos outros, né? Eu escrevia, assim, no jornalismo, tem uma ideia de imparcialidade, de neutralidade, de distanciamento, objetividade. Parece que você não pode escrever explicitando tanto o seu olhar ou a sua história, né? Converso muito sobre isso com o Matheus Leitão, meu companheiro amado que está aqui, que escreveu Em Nome dos Pais, um livro muito importante sobre a ditadura militar, em que ele busca os torturadores e o delator do pai e da mãe, e escreve um livro-reportagem em primeira pessoa.
E ele também enfrentou isso, né, de pensar como é que você produz jornalismo escrevendo também a partir da sua história. Então, era uma coisa que, para mim, parecia não caber. Eu nunca tive intenção de escrever sobre mim. E aí, num jogo de Búzios, em 2013, saiu lá um monte de coisa. E uma das coisas do jogo foi: você precisa escrever e publicar um texto por semana falando da sua vida, seus sonhos, suas experiências. Falei, nossa, não, né? Eu não tenho onde escrever isso, onde publicar isso. 2, quem é que vai? Não tem nada a ver. Achei, todo o resto do jogo foi ótimo, eu achei que isso estava errado. Uns 10 dias depois, me liga um colega, Lucas Prete, que trabalhava na Editora Abril na época, e o Huffington Post estava vindo para o Brasil. E aí ele me convidou para ter um blog lá. Aí eu... saco, né? Blog? Mas o que eu vou escrever nesse blog? Na época eu cobria educação, né? Eu falei, Lucas, eu não vou escrever sobre educação. Ele, tudo bem. Falei, se eu for ter esse blog, eu vou escrever sobre as minhas experiências, as minhas vivências, os meus sonhos. Eu tentei repetir as palavras, assim, exatas do jogo. Ele, tudo bem, é isso mesmo. Eu, ai, não acredito. Tá bom. Mas ainda assim eu não sabia o que escrever. E aí eu tive uma experiência, na época estava fazendo consultoria para uma instituição de ensino grande que queria criar um repositório de conteúdos educacionais, um repositório digital. Eu trabalhava com educação e tecnologia, estava fazendo ali um trabalho, e aí, posso ler um texto, Jô? Já tem vovó aí, né? Olha, abri na página. Meu oráculo está muito bom. Eu saí de um dia de trabalho muito angustiada, sentei no computador e escrevi, porque eu fiquei muito incomodada com a história e eu não queria contar essa história para ninguém. Quando eu terminei de escrever, eu pensei, será que esse é o texto que eu tenho que escrever nesse blog? Mas na hora que eu escrevi, eu estava desabafando, como eu fiz inúmeras vezes. E o texto foi para o blog e depois veio para esse livro. Que corajosa por vir com esse turbante. Sou negra, mulher de origem pobre. E se essas palavras não são suficientes para me definir, afinal, que rótulos dão conta do que é uma pessoa, elas ajudam a me situar em um contexto social, histórico e político. Confesso que nunca tive conflitos com relação à minha origem, que sempre mencionei com orgulho, mas levei muitos anos para me reconhecer como negra e como mulher. Descobrir-me negra foi um processo. Descobrir-me mulher é uma jornada que se iniciou com a maternidade e tem sido foco da minha atenção. Se essas descobertas já não são simples, vesti-las para que qualquer pessoa possa vê-las é especialmente difícil. Nunca acreditei em características naturais de raça, etnia ou gênero, mas somos seres culturais que expressam ou não características do que é ser negra, ser mulher ou ser pobre em uma sociedade no tempo presente e nas tradições que carregamos. Calça jeans, camiseta branca e nenhum adorno já foram em mim a não expressão de características culturais que eu começava a perceber. Hoje, amarrar um turbante grande e colorido no cabelo crespo e sair com ele por aí, em qualquer lugar, é uma das mais potentes expressões de como me vejo. Acontece que, há algumas semanas, fui a uma reunião de trabalho em uma instituição formal vestindo um turbante cor de laranja. Calça social e sapato pretos, camisa, brinco, maquiagem discretos, como parece ser o código do lugar, e o pano na cabeça, nada discreto. Há alguns meses, soltar o cabelo crespo era uma questão difícil, mas naquele dia, bagunçar o cabelo e enfeitá-lo com um tecido vibrante, antes desse compromisso profissional, foi tão espontâneo que eu nem sequer questionei se era adequado ou não. Trabalhei com a mesma dedicação dos dias de cabelo mais discreto, obviamente. E ao final de mais uma etapa na construção de um projeto de educação relevante, que atende às necessidades institucionais e recomendações internacionais, fui surpreendida. Ao me despedir da competente e agradável gestora, que me contratou como consultora, ouvi que todos no departamento comentavam minha coragem por usar o turbante. Oi? Coragem? Levei alguns segundos questionando por que seria corajoso usar um turbante. E por que aquelas pessoas sentiram necessidade de falar sobre essa coragem. Além disso, por que aquela mulher, tão sensível e profissional, com quem tenho criado um excelente vínculo de trabalho
e uma vontade de trocar sobre assuntos da vida, me passou aquele recado. Passei dias refletindo sobre o peso daquela coragem. Trabalhar em uma grande instituição de turbante laranja é expressar de forma contundente não só a minha identidade como mulher, mas como negra. E essa autoafirmação não é o que se espera de uma mulher que busca sucesso profissional, ainda mais quando ela é negra. E o texto segue. Obrigada. E aí, quando eu escrevi esse texto, e eu pensei, será que é isso? Mas eu tinha esse trabalho, e ele era importante para mim. E aí eu mandei um e-mail para ela. Falei, oi, fulana, tudo bem? Tenho certeza de que você não teve nenhuma intenção de me ofender, mas aconteceu uma coisa que me machucou, e eu queria compartilhar com você. Mandei o texto para ela. Aí levou um tempo, ela me respondeu, falou, nossa, Bianca, realmente não foi minha intenção, não pensei sobre isso, me desculpa, sinto muito, obrigada por ter compartilhado o texto comigo. Falei, mas olha, eu vou publicar esse texto. Não vai ter o seu nome, não vai ter o nome da instituição, mas eu vou publicar o texto. E ela falou, é muito doloroso, obviamente, mas o texto é seu, né? E entendo você publicar. Mas aí eu comecei a publicar um texto por semana depois desse. Eu entrei assim numa catarse de coisas que eu nunca tinha contado para ninguém, que eu nunca tinha elaborado. E aí, no meio do caminho, me escreve a Renata Nakano, editora, e falou, Bianca, vamos publicar um livro a partir desses textos? Você escreve alguns inéditos e a gente põe alguns do blog? Falei, não, lógico que não. Eu já não queria escrever no blog. Eu não quero escrever livro nenhum. E a Renata, maravilhosa, na maior paciência do mundo, trabalhou comigo para publicar o livro. Quando estava pronto, ela saiu da editora em que ela estava. A gente ficou um tempão sem editora. Foi uma novela. Mas aí, desde que o livro foi publicado, ele me surpreende imensamente. Porque, num primeiro momento, eu pensava, quem é que vai querer ler esse livro ou se identificar com ele? Depois eu fui entendendo que esse Brasil negro, de maioria parda, muitas vezes tem os mesmos questionamentos que eu tive sobre identidade racial. E aí foi mais surpreendente ainda perceber com o tempo de que pessoas com a pele muito escura, retintas, também se identificavam no livro, e que muita gente branca falava, olha, tinha coisa que eu não entendia bem, mas ao ler o livro me ajudou. Então foi uma descoberta assim, no caminho de que o livro fazia sentido não só para mim. Já vem sendo clássico, né, assim, da literatura. Ele que me fez escritora, então eu tenho isso que eu ia muita falar. gratidão. É esse livro, né, aquela chamada lá dos Búzios, né, que te fez escritora. E depois desse livro, você veio com o Arruda Guiné? Foi o Arruda Guiné. Depois, entre um e outro, eu organizei 2 coletâneas. Uma delas, que a gente até lançou no Brejo das Sapas, aqui em BH, Flavinha, que está aqui, querida, organizou junto com a Cris Gomes, de lá de São Paulo. Foi muito lindo aquele lançamento, no finzinho da pandemia. Porque a gente estava começando a falar mais sobre feminismo negro no Brasil, sobre o movimento de mulheres negras, mas a gente ainda não estava com os textos publicados de muitas mulheres. Então, Lélia Gonzalez, a gente tem agora a coletânea de artigos da Lélia muito recentemente. O livro dela com Carlos Rasenbalg foi reeditado agora, mas estava esgotado desde os anos 70. Então, a gente passou muito tempo compartilhando PDF de texto, sabe? Sem conseguir cópias, xerox, a gente não tinha os textos publicados. E aí eu organizei, junto com a Cris, lá de São Paulo, Cris Gomes, da Fundação Rosa Luxemburgo, um livro que a gente chamou de Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Então, ali tinha a Carta da Esperança Garcia, escrita em 1770, no Piauí. Tinha um trecho do romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859. Tinha depois Eunice Cunha, uma mulher que escreveu muito na década de 20. Imagina, assim, uma mulher negra falando sobre os direitos de mulheres negras na década de 20. Foi uma sina conseguir esses textos dela, difícil encontrar. Um pesquisador do Rio de Janeiro tinha os textos, o próprio filho dela não tinha. Então, assim, eu fui reunindo textos dessas mulheres e a editora Masa publicou essa coletânea. Fora isso, eu organizo, né, faço oficinas de escrita há bastante tempo, e teve um período que eu fiz oficinas de escrita para a Marcha das Mulheres Negras em São Paulo.
E alguns dos textos das oficinas da marcha, depois eu também publiquei num livro chamado Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Práticas e Políticas, eu não vou lembrar, mas a Inovação Ancestral de Mulheres Negras. Esses dá para achar o PDF. E aí, depois desses que eu organizei, e eu analisei esses textos também na tese, veio o Arruda e Guiné, que é uma coletânea de artigos, ensaios, coluna de jornal e revista. Publicado, são textos escritos entre 2017 e 2021, um livro publicado em 2022. E, para mim, assim, o que eu acho que aconteceu no Brasil entre o golpe de 2016 e a eleição de 22, pensando o movimento negro, principalmente. Em seguida, você vem para a literatura infanto-juvenil. Esse aqui, Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças, foi o primeiro. A Daisy, de novo, da revista Cult, que tinha me provocado a entrevistar a Sueli Carneiro, eu escrevia nas redes sociais, às vezes, umas historinhas que eu vivia com os meus filhos. E a Daisy falou, por que você não faz um livro infantil? Eu, não, um livro infantil, não sei escrever para criança. E ela me provocou muito, me chamou para uma reunião um dia, e aí eu sentei para escrever, eu falei, então deixa eu escrever os nossos diálogos, e depois eu desenvolvo histórias a partir dos diálogos. Aí foi tão divertido colocar os diálogos no papel, que eu achei que eu devia publicar só os diálogos mesmo, sem história contornando. E tem sido divertido também. Eu queria assinar com a Cecília, o Pedro e o Lucas, meus 3 filhos, mas eles não toparam pôr o nome deles. Mas esses diálogos são em coautoria. Posso ler um? Eles são bem curtinhos. E o Tainan Rocha ilustrou, e são muito boas também as ilustrações, depois se vocês quiserem ver. Homem não lava roupa? Lava, lógico. Então por que toda propaganda de sabão só tem mulher? Porque a publicidade é machista. O papai lava roupa enquanto eu estou dormindo? Eu acho que um dos motivos do meu divórcio foi esse diálogo. Não, quando eu comprei esse livro, eu falei que eu ia deixar ele assim na casa, para todo mundo ler, né? Lá em casa tem 4 Eu homens. adoro esse tema. Tem até outro livro depois. Esse também. Quem limpa tem que ficar aberto ao público, assim. E quando eu estava conhecendo o Matheus, ele me ligou um dia e falou, desculpa, eu posso te retornar daqui a pouco? Porque eu preciso tirar a roupa da máquina, porque as crianças não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, e desligou o telefone. Eu, como assim tirar a roupa da máquina? Ele lava a roupa. Primeiro homem que eu conheço na vida que lava roupa. Vou ler só mais um. Hoje, na escola, a professora levou um texto e perguntou o que tinha de errado nele. Só eu e a Raquel percebemos que era um texto racista. Por que racista? A personagem era negra e se achava feia, queria ser branca para ser bonita. E quando vocês apontaram isso, o que a professora disse? Ela gostou, mas um amigo ficou bravo. Perguntou por que a gente tinha que falar de racismo se a aula era de língua portuguesa. E o que a professora disse? Eu respondi antes dela. Disse que era óbvio falar de racismo na aula de língua portuguesa, porque as pessoas são racistas em português. E aí veio Quem Limpa. Veio Quem Limpa, porque é um tema na minha vida, é um tema no Brasil, não é mesmo? Assim, a gente não fala sobre o trabalho doméstico, sobre o trabalho de reprodução da vida, né? E quando a gente pensa nas nossas desigualdades, isso no mundo todo, né? Que trabalhos são valorizados e que trabalhos não são, que trabalhos geram dinheiro, que trabalhos não geram dinheiro. E no norte do mundo é uma discussão importante no feminismo, porque tem ali uma luta por dividir o trabalho entre homens e mulheres. No Brasil, nas sociedades que foram sociedades escravocratas, de forma geral, a gente não precisou aprofundar tanto esse debate, porque o trabalho doméstico pode ser muito barato. Se você contratar uma mulher negra, com uma formação, com pouca formação, que vai topar um trabalho mal remunerado, ela faz esse trabalho doméstico de cuidados. E aí não precisa ter essa divisão, né, na classe média, nas elites. E, imagina, a minha avó foi empregada doméstica a vida toda,
essa minha avó que inspirou a Apolinária, já falaremos sobre ela. A minha mãe foi empregada doméstica no começo da vida. A minha mãe começou a trabalhar aos 5 anos de idade como babá e foi doméstica por muitos anos. E eu não fui empregada doméstica porque a minha mãe fez ali uma transição familiar muito importante. Então, eu pude estudar, comecei a trabalhar só aos 16 anos, o que na minha família era uma idade assim, né, muito alta. E eu, imagina, fui trabalhar, primeiro eu calculava laje, porque, né, eu trabalhei no escritório de engenharia, fiz desenho de construção civil, e depois eu fui dar aula de inglês. Mas pensar em remunerar alguém mal para fazer o trabalho doméstico, que eu detesto fazer, não me parecia uma possibilidade de vida, sabe? E isso foi um embate para mim por muitos anos. E, bom, ao viver com 3 crianças, agora 3 adolescentes, esse também sempre foi um tema na relação com eles, né? Tá bom, mas aí quem limpa? E aí quem faz? Se a gente mora aqui em X pessoas, porque só eu tenho que limpar, né? E esse sempre foi um tema, mas eu não pensava em fazer um livro infantil. E aí, conversando com a Lúcia Riff, agente literária, e a Eugênia Ribas, elas falaram, ficou tão legal os diálogos feministas, por que você não faz mais um livro infantil? Mas sobre o quê, né? Pega algum texto seu para adulto que você já goste e pensa se não rende um livro infantil. E aí, quando eu comecei a escrever para a revista Cult, a minha primeira coluna, eu pensei assim, escrever para a revista Cult, o que eu posso conversar com essas pessoas, né? Falei, é uma classe média, intelectualizada, de esquerda, que vai salvar o Brasil. Aí eu escrevi eu falei, deixa eu me apresentar para essas pessoas. Escrevi um texto cujo título era Quem Limpa a Sua Privada, né? E aí era isso, eu sei que vocês são muito maravilhosos, mas assim, quem limpa a sua privada? Porque enquanto a gente não falar sobre isso, esse Brasil justo, igualitário que você está sonhando não vai acontecer, né? E aí eu falei, é esse então o texto. E aí elas ficaram um pouco assim. Quando eu mandei a primeira versão do texto, elas até perguntaram, será que vai funcionar para criança? Mas bancaram junto comigo e tem sido muito legal. E convidaram a Ana Cardoso, daqui de Minas Gerais, para ilustrar. E foi demais, porque a Ana Cardoso tem uma história parecida, né? A família dela, assim como tantas famílias negras, mãe, avó também foram empregadas domésticas, ela tem as mesmas questões que eu, e aí combinou muito texto e palavra. Mas esse é muito curto, posso ler para vocês? Olha, acho que vocês conseguem enxergar que em um país muito, muito distante... Tá dando para pegar a câmera aqui? As crianças jogavam lixo embaixo da cama. E agora em Araxá, eu contei essa história junto com a Madu Costa, incrível que está aqui. E aí tinha assim, uma plateia com centenas de crianças. E eu falava para elas, vocês não fazem isso, né? Elas, não, lógico que não. Só num país muito distante. Largavam a louça suja em qualquer canto. Elas, nossa, não, ninguém faz isso. Respingavam xixi na privada e nem sequer davam descarga. Imagina, ainda bem que é muito longe daqui, né? Em algumas casas, tudo ficava sujo e insuportavelmente desorganizado. E olha as ilustrações maravilhosas da Ana, né? As crianças ficam um tempão olhando cada detalhe dessa bagunça. Em outras, tudo ficava perfeitamente limpo. E aí dá para enxergar que tem aqui essas crianças na frente e uma mulher negra atrás com avental limpando. E arrumado. E aí o menino jogando videogame e uma menina ao lado servindo um lanchinho. Em um passe de mágica. E é mágica, né? Qual é o passe de mágica para alguém estar ali assistindo televisão lá no fundo e uma mulher lavando louça, né? Não era como aqui. Um homem lavando louça, a mulher lavando a privada, a criança aguando as plantas. Onde o cuidado faz parte da vida. E mesmo com alguma baguncinha e sem perfeição, a casa fica gostosa e todo mundo fica bem.
E aí meus filhos, mãe, ninguém vai gostar desse livro, ninguém vai querer ler esse livro, né? Quem se importa? Mas tem sido muito divertido com as crianças. Obrigada. Agora sim a gente entra na Apolinária, esse livro lindo e importante também. Eu já li que foi há 10 anos, né, que você está maturando esse livro aí, esperando para trazer ele para a gente. Aqui foi 2015, então ele também surgiu naquele momento dos Búzios, né? Por que só agora? Porque a coragem já chegou nesse, né, de se mostrar, de trazer um pouco da sua família. Eu acho que demorei 10 anos nessa elaboração da linguagem e para criar condições melhores de escrita. Vou tentar explicar isso. Quando eu terminei, o Jogo de Búzios foi em 2013. O Quando Me Descobri Negra estava pronto em 2014, mas ele só foi publicado em 2015. Então, quando Me Descobri Negra já estava pronto, entre o Natal e Ano Novo, naqueles dias mais calmos, eu abri um arquivo para começar a escrever a história da minha avó. Dia 28 de dezembro de 2014, eu fui atrás do primeiro arquivo, né? E aí, quando eu comecei a escrever, ali nesse final de 2014, começo de 2015, eu escrevi bastante. Ao longo dos anos, eu fui e voltei nesse texto muitas vezes. Depois da morte da Marielle, eu pensei em voltar a esse texto. Enquanto eu escrevi a biografia da Sueli, eu escrevi muita coisa de Apolinária. Aí eu decidi fazer, porque eu fiz 2 viagens para o Rio São Francisco quando eu era jovem. E eu falo dessas viagens no livro. Mas eu decidi que eu precisava voltar e buscar documentos da minha avó. Porque eu tinha feito isso com a família Carneiro, a família da Sueli Carneiro, mineira. Eu fui para a região de Ubá, onde o pai dela nasceu, e encontrei muitos documentos da família dela. E com a ajuda da professora Ivana Parrella, da UFMG, que tem orientandos que trabalham na região de Grão-Mogol, norte de Minas, ela encontrou o registro de batismo da bisavó da Sueli, uma mulher que nasceu em 1852. Uma mulher escravizada, Maria Gaivota, filha de Manuel Gaivota, um homem que eu não sei se nasceu no Brasil ou no continente africano, mas também um homem escravizado. E eles foram vendidos da região diamantina de Grão-Mogol para a região cafeeira de Ubá, depois da proibição do tráfico transatlântico. Fiquei tão empolgada com essa pesquisa para a biografia da Sueli, que eu escrevi um capítulo da minha tese de doutorado que chama Os documentos dos nossos antepassados existem e estão esperando por nós. Isso é verdade, mas não é tão simples assim conseguir acesso a eles. Principalmente agora, com a forma como estão interpretando a lei de acesso, a lei de proteção de dados, né? Bom, mas naquele momento, eu falei, vou para a região. Essa lei de proteção de dados é de quanto tempo para cá? Ela é recente. Ela é uma lei que tem menos de 10 anos. 16? Obrigada. Ela é uma lei de 2016, mas que começa a ter... Eu faço a pesquisa para o livro da Sueli em 2018, começo de 2019. Ainda não tinha, assim, um conhecimento tão grande da lei nos cartórios e igrejas. Não tive nem um pouco a dificuldade que eu tive agora. Porque agora as igrejas não te deixam mais pesquisar diretamente, porque você vai ter acesso a informações que são de outras pessoas, né? Imagina, gente que nasceu no comecinho do século XX, mas eu acho uma interpretação equivocada da lei. Mas é a interpretação que tem sido feita, né? E aí eu volto para a região do Rio São Francisco, faço uma viagem, aí levo minha mãe, levo criança, aquela confusão. Não encontro os documentos. As crianças também curtem muito menos a viagem do que eu achei que seria possível, né? Então, imagina, eu sou fã do Guimarães, aí levei tanto Primeiras Histórias quanto Grande Sertão Veredas, porque aí a gente fez uma viagem de carro, passou pela nascente do Rio São Francisco, foi toda aquela região do Grande Sertão Veredas para chegar até o sertão da Bahia, nas margens do São Francisco. E aí, além de uns trechos, assim, na estrada, eles... Mãe, põe música. Né? Mãe, por que a gente não pegou um avião direto? Exato. Por que a gente não foi direto de avião? Né? Então, ninguém entendeu muito.
E eu fiquei... E aí, tudo que eu já tinha escrito, eu escrevi em primeira pessoa, eu escrevi em terceira pessoa. Eu tinha muitas páginas, muitas versões, mas eu ainda não sabia o que era esse livro. Quando eu publiquei o Arruda e Guiné, e eu queria muito publicar essa coletânea de artigos, as editoras não gostam muito de publicar a coletânea de artigos. E aí a Fósforo me falou, legal, a gente publica desde que você faça o contrato de um livro novo. E eu assinei um contrato que eu precisava entregar um livro novo em 2025. Então, em 2024, eu já estava apavorada. Eu tenho que entregar esse livro, e agora, né? Eu já estava me vendo em dezembro de 2025, passando mal porque eu não ia ter terminado o livro. Conversei muito sobre isso com o Matheus, e ele falou, vamos organizar um tempo. Você tira férias, eu tiro férias, a gente vai para algum lugar, e você se dedica a organizar o que você tem e terminar o livro. Como assim? Essa nunca foi uma possibilidade na minha vida, né? Isso nem está no meu repertório. Meus filhos foram crianças até ontem, então essa possibilidade de passar muito tempo longe deles é muito recente também, né? A mais nova, Cecília, acabou de fazer 13 anos. Então, todos esses outros livros eu escrevi com alguém me pedindo suco, ou falando que estava com fome, ou perguntando que hora eu ia sair do computador. Então, eu escrevi muito de madrugada, escrevi muito entre um trabalho e outro. Então, era uma escrita sempre muito difícil, né? O Apolinária, eu não sabia muito bem para que rumo ir. E eu tive uma ideia que me ajudou muito a ouvir a Ijaba Chego, escritora italiana somali, no Festival Literário de Paracatu, na Flip Paracatu, no ano passado. Porque a Ijaba disse que um dos livros dela, ela só conseguiu escrever quando ela endereçou para uma sobrinha que vivia nos Estados Unidos e que nunca tinha ido à Somália e que não conhecia as histórias da Somália, as histórias da família. E que ela escreveu, então, uma carta para essa sobrinha. Na hora, eu anotei isso no meu caderno e pensei, eu preciso endereçar a Apolinária. Eu preciso saber para quem eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para Cecília, para minha filha. E eu decidi escrever uma carta para Cecília. E aí eu consegui escrever. Mas eu fui escrevendo desse jeito, na vida entrecortada, até o Matheus criar as condições materiais, afetivas, para que esse livro fosse escrito na praia, sabe? Em, assim, muitos dias de descanso e silêncio, com ele cozinhando, a gente se amando, olhando o mar. Eu olhava para ele e falava, esse livro vai ficar uma porcaria? Porque, assim, escrever com dor é uma coisa que eu sei fazer, que eu acho que está dando certo. Agora, escrever desse jeito, tudo bem? Será que isso vai dar certo? Acho que não vai dar. Então, eu estava com medo, assim, se a Apolinária realmente ia dar certo. Então, por isso levou tantos anos, Jo. Assim, foram 10 anos de escrita, reescrita, e nesse quase um mês que eu fiquei em Ubatuba com o Matheus, em praias diferentes, para terminar, eu escrevi. Mas mais do que escrever, eu cortei e organizei. Então, eu fui fazendo escolhas. E aí é o sonho, né? Porque eu passava o dia nessa, de recorta, cola, reorganiza, manda embora, isso aqui não, isso aqui não. E aí, no fim do dia, eu lia para o Matheus o que eu tinha produzido naquele dia, e ele me ajudava, dava dicas, sugestão. Era assim, o que eu faço para essa ser a minha vida? Será que dá para ser assim sempre agora? É um livro, mais que um livro afetivo, né? Que é a história da sua avó, da sua família. É um livro que conta um pouco da história do Brasil também, das mulheres negras do Brasil, e eu acho que até do homem também, né? Que eu quero entrar nesses personagens homens que estão aqui no livro. Eu quero te pedir para falar a respeito disso, dessa mulher, a avó, né? Que amarrava seu cabelo e te deixava com o cabelo bem preso para não chamar atenção, né? E também da avó carinhosa, mas da avó mulher exemplo, né? E que mais que isso, né? Outras escritoras também já trouxeram as avós, né? Jamila Ribeiro trouxe cartas para minha avó, que é lindo. A Teresa Cárdenas, cartas para minha mãe, né? Eu quero te pedir falar da força da mulher, dessa presença dela nesse livro. A minha mãe trabalhava 8, 9 horas por dia, mas passava 4 horas por dia no transporte público.
em São Paulo. Cresci na Zona Norte, na periferia norte de São Paulo. Então, minha mãe nunca estava. Não é que ela não estava porque ela não queria, ela não estava porque ela estava trabalhando ou estava no transporte público. Então, eu cresci com a minha avó, que já não trabalhava mais, e que tinha tempo para dedicar a mim, para conversar, para me contar histórias. E com meu tio Haroldo, que certamente é um personagem masculino sobre o qual falaremos, que foi alcoólatra e que, pelo alcoolismo, passou muitos anos também sem trabalhar. E nos períodos em que ele trabalhou, depois do meu nascimento, ele trabalhou como mecânico de automóveis numa oficina muito perto de casa. Então, ele também era uma pessoa muito disponível. Então, é uma sorte imensa ter sido uma criança que cresceu com adultos tão disponíveis e amorosos, apesar da minha avó ser muito, muito, muito dura. Então, eu cresci com a minha avó contando as histórias do Rio São Francisco, contando histórias da infância, da juventude dela, de quando ela chegou a São Paulo. Às vezes ela me colocava no ônibus, a gente ia até o centro da cidade, ela apontava o edifício Martinelli, que por anos foi o edifício mais alto de São Paulo, e falava com muito orgulho: quando eu cheguei aqui, nos anos 50, eu limpava as janelas do Martinelli. Ela falava isso com um orgulho imenso. E eu, criança, achava muito importante o trabalho da minha avó de limpar as janelas do Martinelli. Foi lá de cima também que ela viu que lá embaixo todo mundo é igual. Não é? E nessa vizinhança eu cresci numa Coab na Zona Norte de São Paulo, em que todo mundo tinha uma história de vida um pouco parecida, pensando na migração, né? Muita gente que tinha chegado do Nordeste, também em condições de trabalho precarizado ou subalterno. E eu amava ouvir as histórias das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas. Então, esse desejo, essa fome por história e essa curiosidade, ela pulsa em mim desde que eu sou muito pequena. E a minha avó me alimentava muito com as histórias que eu queria ouvir. Quando eu li Carolina Maria de Jesus pela primeira vez, eu tinha 17 anos de idade, eu odiei. Porque eu adorava ler, mas os livros não contavam aquelas histórias. As histórias que a Carolina escrevia no quarto de despejo era aquilo que eu ouvia da minha avó, que eu ouvia das minhas vizinhas, não era história de livro. Então, aquilo que ela estava falando, para mim, era uma intimidade, era uma conversa de quem está muito perto da gente. Não é coisa para escrever em livro. É como se ela estivesse profanando alguma coisa. Eu fiquei elaborando essa raiva para entender que, calma, né, o que estava errado era eu não ter tido acesso a mais livros que contassem histórias parecidas com a minha ou da minha família. Que bom que eu pude ler Carolina. E muito mais gente precisa ler Carolina, e a gente precisa ter muito mais Carolinas escritoras. Mas eu fui elaborando isso nos anos, né? Porque quando eu li Carolina, foi indicação de uma professora de língua portuguesa, mas ela não estava no programa, ela não estava no currículo escolar. Então, a professora sabia que eu gostava de ler, a professora me lia como uma menina negra, como uma menina pobre, e recomendou a leitura de Quarto de Despejo para mim, não para a turma. E isso tudo eu fui entendendo com o tempo. Parte importante disso eu só entendi depois de escrever o Quando Me Descobri Negra. Por isso também eu sou muito grata a esse livro. Porque ele me levou para o debate racial, para o debate feminista. Ele me levou para ler Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e todas as outras. E aí, nessa elaboração, eu fui confrontando também as coisas que eu ouvia da minha avó. A minha avó era uma mulher pragmática e estrategista. Então, assim, o Brasil, eu nunca ouvi da boca da minha avó a palavra racismo ou racista. Mas ela lia o Brasil como uma sociedade racista e interpretou o que ela tinha que fazer para sobreviver aqui. Então, assim, é prender o cabelo? A gente prende o cabelo. É alisar o cabelo? A gente alisa o cabelo. É se vestir de um jeito? A gente se veste como tem que vestir. É clareando a família? Se vira, vai fazer filho com homem branco para clarear a família. Então, minha avó era uma estrategista naquilo que ela lia do Brasil. Eu tinha mais tempo que a minha mãe, tempo até de ouvir mais histórias da minha avó do que a minha mãe, porque quando a minha mãe era criança e adolescente, quem estava trabalhando tantas horas por dia era a minha avó. Então, minha mãe não teve o convívio que eu tive com ela. E ao ouvir a minha avó, aquilo
me incomodava, eu não sabia direito por quê. Tem um trecho do Quando Eu Me Descobri Negra que eu falo, mas vó, eu não posso soltar o cabelo? Não, senão vai ficar parecendo aquelas neguinhas. E eu pensava, mas eu não sou aquelas neguinhas? Né? Mas eu era muito obediente, então eu não respondia para minha avó, eu não contestava, eu ficava quieta, mas ficava pensando. E aí, no Apolinária, eu tento trazer a voz da minha avó, contando histórias vividas por ela, mas é um livro de ficção. Então, tem muita coisa que eu invento nessa voz literária da Apolinária, nessa narradora Apolinária. Mas, no meio do caminho, eu fiquei com vontade de ter uma outra narradora que contasse de uma perspectiva mais próxima da minha. Por um tempo, essa personagem se chamava Jaqueline. Aí, lá em Ubatuba, eu falei, Bianca, deixa de ser ridícula, não é Jaqueline, não, é Bianca mesmo, para com isso. E aí eu coloquei lá uma voz da Bianca, junto com a voz da Apolinária, também nesse exercício literário de diferenciar essas duas vozes, de não confundir a leitora ou leitor, porque é um pouco arriscado, né? Não tem assim, agora quem fala é fulana, agora quem fala é beltrana. Essas duas vozes estão misturadas. Eu não queria também nenhuma marcação gráfica que mostrasse quem estava falando o quê. Então, eu tinha realmente que fazer esse exercício na própria voz. Um artifício que eu não queria usar, e eu não usei, é um que alguns autores e autoras utilizam, que é quando você vai registrar a fala de alguém menos escolarizado, você registra o plural faltante ou uma palavra dita de determinado jeito. E acho que é uma escolha possível, mas eu acho que ela esbarra num preconceito linguístico. E eu não queria fazer isso, então eu tentei trazer as marcas de oralidade na forma de narrar. E com algumas expressões que ela usava, também sim. imagino, né? Que ela usava, não sei se é verdade ou mentira. Mentira, não. O que é Você verdade, tá igual a Cecília, né? minha filha. Mãe, mas o que daqui aconteceu mesmo? Toda a voz da Bianca lá é verdade, né? Não sei. Tô brincando. A gente fica querendo adivinhar. Vamos falar, então, dessas personagens masculinas que estão no livro, do tio Haroldo, que eu acho, assim, aqui no livro, pelo menos, é uma figura importante para a sua formação, né? Tem episódio dele te levando para bibliotecas, né? Onde não tinha mais perto de casa, onde a Bianca lê. Ele levava léguas, né? E a gente aqui dentro dessa biblioteca, acho importante a gente falar desse papel dele, do seu pai, né? Que também é a história de muitas filhas e famílias, né? E do seu irmão, né? Do irmão da Bianca do livro. É, meu irmão mesmo. Esse é bem inspirado nele. Olha só que difícil isso que você está me pedindo. Por que é difícil? É um pouco, mas eu vou ler. Eu queria ler esse trecho, mas talvez eu não encontre. Eu ainda não decorei as páginas todas. Eu queria ler esse trecho da biblioteca, mas acho que eu não vou encontrar. Então, eu vou contar para vocês. Tá bom. Vou só dar mais uma procuradinha. Vocês esperam só um segundo? Se eu não conseguir achar, eu conto. Não vou conseguir achar, não. Bom, então eu vou contar. Eu era essa menina que gostava muito de ler. E o principal prêmio que eu ganhei na vida, até hoje, foi na 2ª série, quando a Alessandra, que trabalhava na biblioteca da minha primeira escola, falou, tá bom, já que você leu todos os livros do 2º ano, agora você pode ler qualquer livro da biblioteca. Eu achei aquilo assim, o maior presente da vida, como assim, pegar qualquer livro, até um livro da 5ª série, sim, até um livro da 5ª série. Então foi muito incrível, era uma leitora muito voraz. E a minha família, a única pessoa que trabalhava na minha casa era a minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha de 11 para 12 anos, a gente já vai falar sobre ele. O tio Haroldo, como eu disse, tinha muitas questões com alcoolismo, então ele também era sustentado materialmente pela minha mãe e a minha avó também. Ela tinha uma pensão, mas era muito pequena. Então era uma casa com dinheiro contado. Não faltava nada do que a gente precisava, mas o precisar ele era restrito.
Mas qualquer coisa que eu precisasse para a escola, cabia. E aí eu amava quando os livros didáticos traziam aquelas recomendações assim de leitura num box lateral, porque aquilo era uma justificativa ótima para eu pedir livros para minha família. Porque estava escrito no livro da escola que eu precisava ler aquele livro. E se não tinha na biblioteca da escola, meu tio me levava na biblioteca pública. Ou do Parque do Chaves, que é o bairro onde minha mãe mora, ou da Vila Maria, que é uma biblioteca um pouco maior, um pouco mais longe. E por anos, essas bibliotecas tinham todos os livros que eu precisava e era sensacional. Quando eu li Zélia Gattai, Anarquistas Graças a Deus, ela mencionou uma experiência anarquista do começo do século, do final do século XIX, no Brasil, Colônia Cecília. Eu fiquei maluca para encontrar informação sobre a Colônia Cecília. Ainda não tinha ChatGPT, ainda não tinha Google, né? Então eu precisava encontrar essa informação em livros. E não tinha na biblioteca da escola, não tinha na biblioteca do Parque do Chaves, nem na biblioteca da Vila Maria. E eu falei, tio, e agora? Não tem. E ele falou, vou te levar a um lugar. Meu tio não era leitor, mas ele me colocou no ônibus, não lembro se o 2181 ou o 1156, mas eram os ônibus que levavam para o centro da cidade. A gente desceu na Praça do Correio e eu lembro de a gente parar na porta da Mário de Andrade e ele me mostrar, aqui é uma biblioteca. E eu olhar aquele prédio enorme, imaginar quantos livros tinha lá dentro. E aí eu encontrei um monte de coisa da Colônia Cecília. E passei a tarde inteira lá com meu tio pesquisando a Colônia Cecília, alucinada. Então, eu tenho uma gratidão, eu dedico, quando eu me descobri negra, ao tio Haroldo. Então, eu sou escritora graças ao Jogo de Búzios e ao tio Haroldo, que teve uma dedicação imensa, né, também para atender a esse meu desejo de leitora. O único caderno de receita que existia na minha casa, de infância, era escrito pelo tio Haroldo. Minha mãe não tinha tempo para isso, minha avó não sabia ler e escrever. E o meu tio gostava de cozinhar, ele fazia bolo e ele tinha um livro de receita. Demorei um tempão assim na análise para entender que o meu tio era a figura feminina da minha casa. Isso dele também não estar pressionado pelo tempo do trabalho. Ele estava num lugar diferente da maior parte dos adultos. E ele tinha uma disponibilidade afetiva e emocional que a maior parte dos adultos não tinha. Então, as viagens de férias que eu fazia na infância, eu fazia com o tio Haroldo. Ele tinha uma amiga que tinha uma casa na Praia Grande, que é uma praia, um litoral sul de São Paulo, uma praia popular. E assim, eram muitos quarteirões da praia, tinha que atravessar a estrada, a gente andava 8 quadras para chegar até a praia, mas todas as férias de julho, que é quando a família dona da casa não ocupava a casa o tempo todo, ele passava uma semana lá comigo, íamos só nós dois, a gente pegava metrô, ônibus, a gente passava uma semana na praia, ele fazia arroz, abria uma lata de sardinha e fazia um suco de pozinho de guaraná. E de manhã a gente comia pão com mortadela, e era incrível, assim, eram férias maravilhosas com o tio Haroldo. Então ele era esse homem, muito feminino, muito cuidadoso e muito dedicado. O meu pai morreu muito cedo, como eu já disse, né? Eu tinha 11 anos de idade, de 11 para 12. E o meu pai foi bicheiro. O que significa que, por um período, meu pai teve muito dinheiro, então era uma casa assim, oposta à casa da minha mãe. Se a minha mãe contava moeda para tudo, tinha uma época que meu pai tinha um monte de dinheiro, tinha um carrão, tinha cavalo e aras, uma coisa assim completamente deslocada, mas que durou muito pouco tempo. E eu sabia que o jeito como ele ganhava dinheiro era ilegal, então eu tinha muito medo. Ao mesmo tempo que era muito bom e muito festivo, eu tinha medo da polícia chegar, eu tinha medo do meu pai ser preso. Então era conflituoso. E o meu pai, ele era esse homem da festa. Meu pai, ele me levou em escola de samba, em terreiro de candomblé, em jogo de futebol de várzea. Meu pai fazia aniversário e tinha 3 dias de churrasco e samba e festa. Era uma delícia. Mas meu pai nunca foi numa reunião de escola. Era outra coisa. Quem fazia isso era o tio Haroldo. E eu fui muito cruel com o tio Haroldo muitas vezes, porque eu queria que o meu pai fizesse aquilo, e não ele. E aí eu cheguei a dizer para ele, você não é o meu pai.
Já me perdoei por isso, mas que coisa, né? A gente é capaz de dizer. Talvez ele, né, que também não teve o pai presente, né? Nenhum Tem deles episódio, teve. né, de se contando, quando o pai chega, ele fala, quem é meu pai é minha mãe, né, que ele fala pro pai. Que essa é uma realidade de muitas famílias negras no Brasil, né? Quando eu entendi que eu era negra, eu também entendi muito da minha família. O IPEA lançou um estudo em 2013, se eu não me engano, é um estudo sobre as mulheres negras no Brasil. E aí, quando você olha os indicadores sociais, raciais, né, era uma coisa assim, a maior parte das mulheres negras no Brasil, até a década de 1990, quando ela tinha um trabalho, ela era uma trabalhadora doméstica, ponto final. Então, eu fui entendendo que essa não era a minha história, que essa não era a história da minha mãe e da minha avó, que essa é a história das famílias negras brasileiras. Todas as pessoas negras dessa sala têm uma mulher, uma parente, que foi ou é empregada doméstica, ponto final. Todas as pessoas negras nesse país têm um parente que já foi preso ou que está preso, ponto final. Então, essas certezas eu fui tendo no caminho. As famílias negras brasileiras são cuidadas por mulheres. As mulheres negras são arrimos de família, não são os homens. Então, tinha algo que na minha infância, adolescência, parecia que tinha algo muito errado comigo ou com a minha família, que depois eu fui entender que não, tem algo muito errado com o Brasil. E esse algo muito errado chama racismo. E tem um movimento social organizado há muito tempo que enfrenta o racismo coletivamente. Então, é como se muitas fichas minhas fossem caindo ao longo do tempo. Você pergunta do meu irmão também, né? Então, eu cresço com esse medo do meu pai ser preso em algum momento. Um pouquinho antes do meu pai morrer, ele se separou da mãe do meu irmão. Meu irmão é fruto do segundo casamento do meu pai. E a gente conviveu muito quando meu irmão era pequenininho, mas depois o meu irmão voltou para o interior com a mãe, de onde a mãe dele era. Eu visitei meu irmão algumas vezes com meu pai, mas quando meu pai morreu, a família materna dele pediu para eu não entrar mais em contato com ele. Então, eu tinha 12 anos de idade, eu perdi o meu pai, a minha madrasta, porque eu também a amava, e o meu irmão. E aquilo, assim, foi muito doloroso. Eu encontrei o meu irmão pontualmente 2 vezes, mas eu decidi que eu só iria procurá-lo quando ele fizesse 18 anos. Eu sou 8 anos mais velha que ele. Quando ele fez 18 anos, eu não tive coragem de procurá-lo imediatamente. Então, eu esperei um pouco, eu esperei uns meses. E eu escrevi para uma prima que mora em Marília, meu pai também tinha nascido naquela região. Falei, Cleide, eu queria entrar em contato com o Vinícius. E ela me respondeu, Bi, ele está preso. Então, aquele temor que eu tinha do que podia acontecer com o meu pai na minha infância e na adolescência, na hora que eu vou procurar o meu irmão estava naquela situação. Até hoje eu falo isso e me dói a barriga, assim, é uma dor muito grande. E aí eu retomei o contato com o meu irmão quando ele ainda estava preso. Meu irmão ficou preso dos 18 aos 30 anos, em mais de uma situação. Hoje ele está bem, está tocando a vida dele, está na casa dele, está em liberdade. Mas é muito doloroso e aí, pensa, esses 3 homens negros que são personagens do meu livro, infelizmente, eles são também arquétipos do que o Brasil oferece como possibilidade para muitos homens negros. Então, o meu tio, um homem extremamente sensível, foi alcoólatra e nunca conseguiu realizar um projeto, nem individual, nem coletivo, ali por conta do alcoolismo. O meu pai encontrou, num caminho ilegal, uma possibilidade de atender aquilo que ele desejava, né? Então, ele não via muitos caminhos para a ambição que ele tinha, e aí no jogo do bicho ele encontra esse caminho, mas é também de onde vem a morte prematura do meu pai. Ele morreu com um pouco mais de 40 anos de idade. E o meu irmão, muito cedo também na mesma situação. E imagina todo mundo aqui, tudo que aconteceu nas nossas vidas entre 18 e 30 anos. Tudo que a gente fez, aprendeu, tudo que nos constitui. É uma dor imensa saber que o meu irmão, dos 18 aos 30 anos, esteve preso. Vamos para as perguntas? Vamos. Por favor.
Mariana. Eu acho que eu estou até ultrapassando já o tempo, mas a gente faz umas 3 perguntas. Falo demais também, né? Não, porque tá muito boa a conversa, né, gente? Quem quer fazer pergunta? Quem quer fazer? Aí, Gabriel, primeiro. Obrigada. Bom, boa noite, Josane e Bianca. Que delícia de conversa poder acompanhar vocês duas aqui hoje. Bianca, eu já tinha comentado com você que eu acho Apolinária lindo. E Apolinária, Apolinária é o título e é essa grande personagem que você descobre na sua avó. Mas Apolinária também é Bianca, e é muito Bianca. E eu queria te ouvir falar mais sobre essas duas vozes narrativas, sobre essa voz da sua avó que você constrói e sobre essa voz da Bianca que você descobre. Eu queria entender como que foi nesse processo descobrir essa sua voz, essa voz literária, que não é uma voz não é só um registro documental ou só um relato, mas essa construção literária mesmo, essa construção de um romance. Como é que você descobre essa voz de Bianca? Obrigada, Gabriel, pela sua pergunta e pela sua leitura generosa de Apolinária. Muito obrigada. Eu tenho lido trechos do Quando Me Descobri Negra recentemente e eu tenho identificado essa voz da Bianca do Apolinária no Quando Me Descobri Negra. Quando Me Descobri Negra foi lançado, eu tentei ler no metrô. E é um livro muito curto, muito rápido, então tem gente que olha e fala, nossa, eu li em uma sentada. Eu falo, uau, né? Eu acho ótimo, porque eu não consigo. Eu leio um texto, eu acho um soco tão doloroso que essa minha sensação é que eu não seria capaz de escrever uma coisa dessa. Quando eu leio, eu falo, nossa, como alguém escreve isso? Como alguém distribui uma pancada desse tamanho assim em outra pessoa? Então e eu acho que eu tenho essa voz literária meio pesada assim. E eu falo manso, né? Quando eu estou falando. E mesmo falando coisas que eu acho que são duras, enquanto eu estou falando na minha voz vocal mesmo, não na palavra escrita, eu acho que eu confundo um pouco as pessoas em relação à dureza do que eu estou dizendo. Outro dia, uma vizinha falou assim para mim, Bianca, eu adoro te ouvir, adoro. Mas sempre que eu estou te ouvindo, depois eu vou para casa e eu fico assim com um mal-estar, e aí o mal-estar vai crescendo, e eu penso, nossa, acho que aquele prazer assim que eu estava sentindo na conversa, acho que a Bianca estava me falando coisas duras, sabe? Ela falou, eu sempre percebo isso depois, eu não percebo isso na hora. E talvez eu tenha moldado isso ao longo da vida, talvez seja orixá, eu não sei, mas tem uma coisa ali no jeito como eu falo que suaviza. E essa suavidade não aparece tanto no texto escrito. Estou pensando nisso agora, Gabriel, enquanto estou te falando. Acho que no texto escrito fica mais o soco mesmo. E esse soco que eu sinto ao ler o Quando Me Descobri Negra, eu sinto em alguns momentos quando eu leio Apolinária. E eu acho que quando você fala em voz alta, dói. Dói? Não? Em você. Não sei. Você fala, ai, quando eu falo dele, dá uma coisa que eu acho que é diferente de escrever, não? Não, porque escrever dói também. Eu chorei muito escrevendo. O Matheus me viu chorar muito escrevendo. Dói escrever também. Pare esse livro. E isso que é bonita a sua pergunta, Gabriel, porque tem mesmo a construção de uma voz literária, né? Isso da escrita e da reescrita é muito bom, não ter pressa para publicar um texto. Eu tinha um livro para entregar para a Fósforo em 2025 que eu não tinha certeza se seria Apolinária. O meu plano B, se essa viagem com o Matheus não tivesse rendido o livro, eu ia escrever outra coisa. Eu ia escrever um ensaio. Eu ia publicar não ficção e ia deixar essa ficção tomar o tempo que ela precisasse. E aí, ali nos últimos dias da viagem, eu senti que estava pronto e que era isso. E que não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais o que reescrever. Depois que o livro já estava com a editora, eu quis cortar mais um pedaço. E a Juliana falou, não vai cortar mais nada. Você já cortou coisa demais. Acabou, não vai cortar nada. Chega. Mas eu acho que essa voz literária da Bianca eu tenho construído
desde 2013, desde o começo do Quando Eu Me Descobri Negra, e talvez eu siga o resto da minha vida na tentativa de construir essa voz. Alguém mais quer fazer pergunta? Matheus tem que fazer uma pergunta, Matheus. Jornalista é terrível, o cara pega e vai fazer a pergunta. Antes de você posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Eu quase não chego aqui hoje, porque quando eu já estava no avião para vir de São Paulo para cá, teve um problema na aeronave, a gente teve que voltar para o ônibus, foi assim um horror. Eu cheguei aqui 15 minutos antes de começar. Em algum momento eu pensei, se eu não conseguir chegar, será que o Matheus faz a mesa com a Josane por mim? O livro? Para falar do meu livro. E o Afonso me falou isso, você sabe. Jura? Na hora que começou a dar o problema, ele Isso falou, bem. olha, talvez... Matheus vai substituir a Bianca, falar do livro dela. Ainda bem que você chegou. Mas eu, até complementando a pergunta do Gabriel, assim, seguindo nessa linha, eu vejo assim, né, esses socos que você dá através da sua literatura, eu lendo todos os seus livros, né? E o Apolinária, você fala de todas as pessoas, né, da sua família, praticamente, ali, ou pelo menos as pessoas do núcleo mais próximo, né? E são todos esses retratos, né, da sociedade brasileira e o que a escravização durante esses 400 anos fez com o Brasil. Né? Então, a sua avó é essa mulher pragmática, a sua mãe é essa mulher que está o tempo todo trabalhando, né? O seu tio é alcoólatra, né? O seu pai acaba morrendo muito jovem de uma forma violenta, né? E por aí vai. Né? E tem, né, a história do seu irmão, que você contou aqui hoje, né? Mas você, ao mesmo tempo que você está fazendo essa literatura, você é jornalista, né? Você é colunista da Folha de São Paulo, você é comentarista da TV Cultura, faz todos esses trabalhos, né? E eu queria que você comentasse, assim, de verdade, assim, sobre a importância dessa ferramenta jornalística numa produção literária que é um romance, né? No fundo, mas ele, né, eu acho que eu, pelo menos, percebo tanto que o jornalismo te ajuda nessas construções, inclusive no Apolinário. Obrigado. Muito obrigada. O livro também tem beleza e alegria, não tem? Porque eu fui te ouvindo assim, falei, nossa, tem tudo isso que você disse, que eu disse também, mas também tem alegria, tem beleza. Né? Mas obrigada pela sua pergunta. Eu sou mais jornalista do que eu gosto de admitir que sou. Acho que o jeito como eu olho para o mundo é um pouco... Tem um olhar de repórter, né? Tem um desejo de saber mais, de investigar, de buscar contexto e de querer contar também aquilo que eu estou vendo, principalmente quando eu acho que ninguém mais está vendo ou quando tem algo que as pessoas não estão vendo. Né? Então, acho que isso está mais em mim do que eu gostaria. A própria biografia da Sueli, em algum momento, a gente cogitou que fosse um livro de memórias da Sueli, assinado por ela, comigo. Só que eu não dei conta de só ouvir a Sueli sobre a história dela. Eu queria checar, eu quis pesquisar coisas que ela não sabia, eu quis ouvir mais pessoas. Aí não dava para fazer na voz dela. Tinha que ser uma biografia, porque eu fui entrevistar pessoas. Então, eu não dou conta de não ser jornalista. Acho que é por aí. O Apolinária tem muito da memória dessa menina observadora e curiosa, mas tem a repórter que foi 3 vezes para o Rio São Francisco entrevistar pessoas que viviam na zona rural, numa situação parecida com a situação que minha avó viveu a vida toda. Na maior parte do livro, eu suavizo e eu coloco as informações da repórter, aquilo que a repórter apurou, num tom mais literário. Mas tem um pedaço do livro que eu enfio uma reportagem nele. E foi isso que eu pensei em tirar em algum momento, mas que depois eu vi que não tinha problema nenhum em tirar. E aí, não tem, as crianças elas são mais do que bem-vindas, principalmente essa criança linda. E não tem problema andar. Eu também era uma criança que adorava andar e correr na biblioteca. E não tem problema, a gente pode correr na biblioteca. Linda, tudo bem? Muito linda. Então, Marina, se ela quiser correr por aí, acho que está tudo bem. Obrigada.
Tá, a gente está quase finalizando. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu não terminei, desculpa, Jô. Desculpa. Eu só cortei no meio. Desculpa, eu tenho questões de atenção. Desculpa. Vou voltar, perdão. Achei que você estava fechando com a menininha correndo pela Perdão. biblioteca. Podia, é bem literário, aliás, né? Uma menina correndo pela biblioteca. Mas não, tem uma hora que eu enfio uma reportagem. Porque tem ali umas entrevistas que eu faço em uma das viagens para o Rio São Francisco para escrever um livro-reportagem, e que são histórias que não são diretamente da minha família e que eu queria dar um pouco mais desse contexto mesmo, de que, mesmo não sendo da minha família, é tão parecido com de outras comunidades rurais, mas eu queria contar daquela comunidade específica. Aí eu enfiei ali uma linguagem de reportagem no meio da ficção. Na hora que eu fiz isso, eu achei que funcionava. Aí você ainda perguntou várias vezes, tem certeza? Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí eu mandei para a editora e me arrependi. Falei, quero tirar. Ela falou, não vai tirar. E agora eu acho que está tudo bem. No final, você traz dados também do Ministério da Saúde. Eu não aguento não dar dado, exatamente. Mas que faz todo sentido, né? Assim, para o texto. Posso contar uma coisa rapidinho, que Pode. ninguém me perguntou? A minha mãe não gosta, normalmente, do que eu escrevo. Quando eu escrevo memória, a minha mãe sempre fala, filha, não foi bem assim que aconteceu. Então, a gente está há anos nessa. E eu, mãe, mas é o seu ponto de vista, é o meu ponto de vista. Hoje isso está mais pacificado. Mas, mesmo assim, ela acha que eu nunca escrevi exatamente o que aconteceu. Tudo bem. Aí eu resolvo fazer um romance. E a mãe dela é a personagem principal do romance, e o romance tem o nome da mãe dela. Eu assim falei, vai dar tanto problema. E aí, antes de mandar para a editora, eu falei, mãe, eu terminei o livro. Antes de eu mandar para a editora, quer ler? Quer dar uma olhada? Mandei para ela. Estava esperando muita bronca, né? Aí ela me liga, uns dias depois. Filha, eu não acredito que a avó te contou tudo isso. Aí eu, como assim, mãe? Ela, não, tem coisa aqui que nem eu sabia. Que memória você tem? Como você lembra de tudo isso? Eu não acredito que ela te contou tudo isso, mãe. Ela não me contou, eu inventei. Ela, não inventou, não. Com certeza, isso aqui é a verdade. Então, pela primeira vez para minha mãe, eu escrevi a verdade na ficção. Muito legal. Carpinejar, quer fazer uma pergunta para a gente finalizar? Tá ótimo, obrigada pela presença. Alguém mais quer fazer? A gente pode finalizar. Acho que nosso tempo já esgotou, Bianca. Muito obrigada pela sua presença. E eu vou finalizar perguntando o que você acha, né, já que você deu voz a ela, que a avó Polu falaria da Bianca, escritora desse livro. A minha avó, ela era muito vaidosa. Eu acho que ela ia adorar ter o nome dela na capa de um livro, desde que o livro fosse bonito. Então, assim, essa capa de livro foi a capa que eu mais cuidei. Porque se eu fizesse um livro com uma capa feia, acho que a minha avó não me perdoaria nunca. Ela era uma pessoa da estética, da beleza. Então, eu estava muito preocupada que o livro fosse bonito. Aqui na capa, essas flores douradas são referência às joias de crioula. E minha avó sempre usou assim, muita bijuteria e tudo muito grande. Então, eu queria muito que isso também tivesse presente no livro. E a minha avó tinha ouro também. E ela tinha isso, nas estratégias dela, ela emprestava dinheiro para patroas. Por quê? Porque as mulheres brancas não trabalhavam, elas dependiam do dinheiro do marido. E quando minha avó sacava que alguém queria comprar uma coisa, mas que o marido ou não ia deixar, ou ela não queria pedir para o marido, minha avó falava, olha, eu te empresto, você compra, e depois você vai me pagando por mês, que aí o marido não vai perceber. Só que a minha avó fazia isso cobrando juros e presentes. Então, eu tenho na minha casa umas coisas de prata e porcelana da minha avó cobrando juros das patroas. Então, acho que ela ia gostar dessa capa. A gente lê um trechinho, então, para finalizar, Bianca. Livro oráculo. Eu abri, hein? É o trecho que veio. Casei com o pai, gostando do filho. Mas minha vida melhorou. Dormia numa cama e era dona da casa que eu limpava e dos panos que eu bordava. Entrei para o apostolado da oração.
Era eu que preparava a fita com uma medalha do coração de Jesus para as mulheres usarem em dia de festa. Ia até a Lapa buscar o material e criei confiança com as pessoas da igreja. Uma beata. Visitava os doentes do mato todinho. Cheguei até a dar extrema-unção na falta de padre. Levei a vida desse jeito até o ano de 1942. Me descuidei de tomar as ervas que evitavam barriga. Quando pensei que não, era enjoo, tontura, sono e bico do peito inchado. O velho foi o primeiro a saber. Você pai de novo, e tu ainda me chama de velho, hein, preta? De tanta raiva que senti dele no começo, fui pegando carinho com o tempo. Ainda mais quando ele me procurava menos. Sem me tocar, ele até era um homem bom. Nunca deixava faltar nada, não levantava a voz nem a mão para mim. A barriga crescia e eu fui costurando as roupinhas, preparando a chegada do nenê. Eu sabia que era menino. 10 luas depois, comecei a sentir as dores. Chama a parteira, gritei para o velho. Estava deitada para dormir, quando veio uma dor, depois outra e logo outra. Eu nem podia mais respirar com aquela reviravolta que dava. Vomitei, tive diarreia, bebi água, gritei. Quando Dona Ana, a parteira, chegou, eu já estava com meu menino nos braços. De cócoras, no chão do quarto, senti a cabecinha do meu bichinho sair. 2 ou 3 dores depois, o corpinho todo. Enrolei meu filhinho num pano, deitei na cama, botei no peito e vi o amor. Mamava igual cabrito. Conheci o que o povo tinha por nome Feliz. Obrigada.